Hoje iniciamos uma nova série, maturidade. Diga comigo, maturidade. Não, mas diga bem maduro mesmo assim, maturidade. Maturidade. Então abra sua Bíblia comigo. Gálatas 4:1. E vamos mergulhar na palavra de Deus. Maturidade. Precisamos aprender sobre maturidade. Você vai entender o porquê que maturidade é tão importante e determina praticamente tudo na sua vida. Maturidade. Só lembrando os líderes de GC, só uma dica para vocês, se eu fosse vocês eu anotava. Amém? Gálatas 4:1 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, de um servo. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu Pai. Amém? Que o Espírito Santo nos dê espírito de temor e revelação, em nome de Jesus, diante da sua palavra. Como eu disse, a série se chama Maturidade e o tema de hoje é Crescendo em Maturidade. Diga comigo, eu preciso crescer em maturidade. Amém? Maturidade é o estado atingido por quem venceu processos sem abortá-los. O que diferencia uma pessoa madura de uma pessoa imatura é a idade, é os cabelos brancos? Não, porque não é sobre idade, é sobre os processos vencidos. Todos nós, todo tempo, todos os dias, estamos diante de processos, os processos da vida, dificuldades, adversidades, problemas. Porém, alguns preferem abortar esses processos, correr dos processos, fugir, porque na maioria das vezes é mais fácil fugir daquilo que nos confronta, do que nós passarmos aquele processo e atravessarmos do outro lado. A grande questão é que nós nunca vamos chegar ao final de um processo, concluir um processo e terminar da mesma maneira que começamos. A grande verdade é que todo processo, ele vem para nos moldar, ele vem para nos modificar. Então a maturidade é o estado atingido por quem venceu processos sem abortá-los. A maturidade cristã está totalmente relacionada ao acesso daquilo que já nos pertence. Pastor, por que maturidade é tão importante? Porque é a maturidade que vai te dar acesso àquilo que Deus já te prometeu. Quando você vai para a palavra de Deus, você vai encontrar várias promessas de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Quem está me entendendo diz amém. E é a maturidade que vai fazer com que essas promessas, com que essas bênçãos alcance você. É por isso que não tem a ver com idade, não tem a ver com o tempo de crente. Ah, pastor, mas já faz 10 anos que eu sou crente. Tanto faz. Pode fazer 1 ano, pode fazer 10, pode fazer 20. Isso não muda, a não ser que você tenha enfrentado os seus processos e terminado eles sem abortá-los. Porque isso vai dar a você maturidade. Quem está me entendendo aí diz amém. A Bíblia diz que Deus já te deu tudo. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: Deus já te deu tudo. Fala comigo assim bem forte agora, repete comigo: Deus já me deu tudo. É o que a Bíblia diz, Efésios 1:3. Leia aí comigo, Efésios 1:3. Anota aí, líder. Anota aí, Fabinho, senão depois. Os maridos mandam as mulheres anotar, não pode não, viu? Está proibido as mulheres anotar para os maridos. Pode os maridos anotar também. Olha só o que diz Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, passado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga assim comigo: Deus já fez. Não, mas diga forte: Deus já fez. Diga comigo: Deus já deu. Diga comigo: Deus já abençoou. Então por que você continua orando pedindo para Deus abençoar? Por que você continua orando pedindo para Deus fazer? Porque nós continuamos orando, pedindo para Deus fazer o milagre, abrir a porta. Porque nós continuamos orando, pedindo para Deus fazer aquilo que a Bíblia diz que Ele já fez. O grande passo da maturidade é nós entendermos que as nossas orações, elas são feitas com uma mentalidade
de quem acredita que Deus ainda não fez o que a Bíblia diz que Deus já fez. Por isso que a gente está pedindo para Deus fazer aquilo que já está feito. As nossas orações não deviam ser Deus abençoa, Deus abre a porta. As nossas orações deveriam ser Deus me coloque em um processo de maturidade para que eu possa acessar aquilo que o Senhor já me deu. Porque é isso que vai fazer a diferença. É a maturidade que vai te dar o acesso daquilo que já te pertence. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Agora pensa comigo, se a Bíblia desse um endereço aonde você encontraria todas as bênçãos que você precisa. Imagina aí, se a Bíblia falasse, desse as coordenadas, latitude, longitude, certinho, para você achar o endereço físico, aonde você iria fisicamente e encontraria todas as bênçãos. Você iria? Sim ou não? Você pagaria o preço que fosse para ir? É todas as bênçãos, irmãos. No meio disso tem bênção de prosperidade. Você iria? Se tivesse que vender tudo que você tem para chegar nesse lugar e receber tudo aquilo que Deus deu, você faria, sim ou não? É óbvio. Mas, irmãos, sabe o que é esse lugar? Se chama maturidade. Porque quando nós acessamos esse lugar de maturidade, aquilo que Deus já nos deu começa a ser liberado sobre nós. Porque não é porque Deus deu que já está disponível. Diga assim comigo, Deus não é irresponsável. Não é. Nós às vezes, né, tem um pai ou outro aí que deixa o filho sem carteira dirigir, deixa o filho sem carteira andar de moto. Deus não... Estou vendo gente dando um sorrisinho para o lado, o que está acontecendo? Eu sei que aqui ninguém faz isso, eu estou pregando o pessoal da internet lá, uns pais doidos lá que deixam os filhos andar sem carteira. Aqui ninguém faz um negócio desse, é óbvio que não. É lógico que nenhum irmão também faz um trem desse, jamais faria. Mas olha aqui para mim. Jeová, vai falando, vai falando. Quando Deus nos dá uma coisa, Deus não tem pressa de esperar você ter a maturidade suficiente para poder usufruir aquilo que Ele já te deu. Está dado, é seu. Fala para o irmão do lado, fala assim, já é seu, irmão. Fala, ninguém vai tomar, pode ficar tranquilo. Nem o diabo, nem o invejoso, ninguém toma. Fala para o irmão, fala, é seu vaso. Ai, pastor, se é meu, por que eu não consigo usar? Porque é imaturo. Deus não faz igual alguns pais aqui que dá carro para menor de idade dirigir. Deus espera o tempo certo. Deus espera ir, tirar a carteira, tudo bonitinho para daí poder entregar. Eu estou falando isso de bênção, não é de carro não, tá, irmão? Então, irmão, Deus não tem problema de esperar. Quem tem problema de esperar é nós. E nós atropelamos os processos. E por atropelarmos os processos, não amadurecemos. Porque preferimos uma mensagem açucarada. Lá vai eu de novo. Oh Deus. Oh Jesus, tem misericórdia, Pai. A gente prefere uma mensagem que massageia nosso ego do que uma mensagem que nos confronta. Porque se o pastor prega duro, ai, eu vou mudar de igreja, porque essa mensagem está muito dura. Nós somos especialistas em abortar processos que nos levariam à maturidade. Porque abortamos os processos que nos levariam à maturidade, ficamos sempre repetindo o ciclo, e repetindo o ciclo, e repetindo o ciclo. E parece que daí a pessoa passa 2, 3, 5, 10 anos, e parece que ela não vê nada acontecer na vida dela. Será que a Bíblia é mentira? Será que a Bíblia é um engano? Não é, irmão. É nós que paramos no processo de maturidade. E porque não temos maturidade, já é nosso, mas não podemos usar. Olha para o irmão que está do lado e fala assim, já é seu vaso. Deus só não te deixa usar. É como uma família que tem filho pequeno. Lá em casa nós temos criança pequena. Sabe o que a gente faz por precaução? A gente coloca as facas sempre nas gavetas mais altas, porque as crianças não podem alcançar. Coloca os produtos de limpeza sempre em lugar mais alto. Coloca remédio sempre em gavetas mais altas. Quando a gaveta é baixa, tem uma trava na gaveta para não conseguir abrir. E tem pessoas que Deus tem que fazer a mesma coisa. Deus tem que colocar a bênção que já é dele uma gaveta acima. E parece que ele está quase conseguindo alcançar.
E aí ele fica orando, pedindo para Deus, me dá, e Deus está falando, a oração está errada, você deveria orar, eu preciso amadurecer. Deus, me ajuda a amadurecer, me ajuda a parar de abortar processos, me ajuda a começar e terminar as coisas que eu começo, porque eu preciso crescer para acessar aquilo que já é meu. E nós nos tornamos uma geração, é a geração mais infantil que existe de cristianismo em toda a história. É a nossa. É a geração apaixonada no David Leonardo. Nada contra o Varzo, tá? Nada contra. É uma geração que o pastor tem que falar com a vozinha. Eu vi um vídeo ontem, irmão, que eu fiquei... Deus amado, segura, pai. E o pastor mudava o tom da fala e falava igual está falando com criança. Ei, porque Deus vai te... E eu fico, gente, quem que assiste um trem desse e acredita numa lorota dessa? O que te faz ter acesso ao que Deus já te deu é maturidade. Não é outra coisa, irmão. Não é outra coisa. Nós temos que mudar as nossas orações e parar de pedir para Deus dar aquilo que Ele já deu e começar a pedir para Deus nos amadurecer. Deus, me fortaleça para eu passar por aquilo que eu tenho que passar sem abortar o processo. Senhor, que o Senhor me sustente no meio dessa tribulação, porque ela vai produzir um peso eterno de glória e vai me elevar o nível de maturidade. E se me eleva o nível de maturidade, me eleva o nível de acesso. Mas a geração que nós vivemos, ela quer acesso sem maturidade. Queremos acesso, mas não queremos ser maduros. Queremos aquilo que Deus deu, mas não queremos um posicionamento de cristão maduro. Nossa, pastor, o senhor tem algum problema com o David? Não, nenhum, irmão, zero problema. David Leonardo é uma bênção, ele é evangelista, ele é para a pessoa que precisa ouvir sobre Jesus as primeiras falas sobre Jesus. Mas tem crente que está com 10 anos, eu só ouço o David Leonardo. Vai crescer quando, irmão? Precisa mudar o nível, precisa amadurecer, precisa aprofundar, precisa buscar alimento sólido. E você devia dar graças a Deus que tem alguém que tem coragem de falar isso para você, irmão. Porque senão você vai ficar no engano o tempo todo, nunca vai mudar. Achando que as coisas vão acontecer, não vai. Porque é a maturidade que te dá aquilo que você já recebeu de Deus. Não é outra coisa, irmão. É maturidade. Olha para quem está falando assim, é a maturidade que te dá acesso. Quem está entendendo diz amém. Aleluia. Você é herdeiro e tem uma herança. A Bíblia é clara em dizer isso. Mas não adianta eu vir aqui e falar assim, nossa, você é herdeiro, solta foguete, comemora, porque agora você é herdeiro, uhul. Não, irmão, você é herdeiro, a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia também diz que enquanto o herdeiro é menino, de nada difere, ou seja, não tem diferença nenhuma de um servo, de um trabalhador da casa do pai. Mas ele é o filho, ele é o herdeiro, mas não tem diferença. Por quê? Porque ainda é menino. Então a palavra de Deus para mim e para você é: precisamos deixar de ser meninos. Precisamos voltar a crescer na fé. Tem pessoas que o nível de fé dela está do mesmo jeito que estava, irmão, há 10 anos atrás, quando ela conheceu Jesus. Mas o que aconteceu, irmão? Você conheceu Jesus e não prosseguiu? A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Ou seja, é diário. Eu preciso conhecer mais. E tem gente que parou lá atrás. É a maturidade que te dá acesso à herança. Romanos 8,17 vai dizer assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tem alguém que é filho de Deus? Aí levanta a mão, chacoalha, deixa eu ver. Então a Bíblia está dizendo que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Diz glória a Deus. Mas eu não posso ser irresponsável, como alguns são, de falar para você: olha, você é herdeiro, está tudo certo, está tudo resolvido, só levanta a mão para cima e dá glória, glorifica, que tudo vai acontecer. Não, irmão, eu preciso ter a responsabilidade, como ministro do Evangelho, dizer para você: você é herdeiro sim, mas enquanto você for menino, você não vai desfrutar de absolutamente nada que te pertence. É seu, mas você não pode usufruir. Como uma criança, que as facas precisam estar na gaveta mais alta. E às vezes eles até tentam pegar, irmão, mas não
não têm altura para isso. Sabe o que eles precisam? De processo para crescer. E quando cresce, vem maturidade. Quando vem maturidade, tem acesso àquilo que hoje não tem. Existem pessoas que, irmão, que Deus está colocando as coisas que você tanto pede em oração, uma gaveta, um degrau acima só. Você fica, eu vou pegar, olha o pulinho, eu vou pegar. E nunca pega, irmão, sabe por quê? Porque o processo está errado. Você está tentando alcançar a bênção. A bênção é consequência. A Bíblia diz que ela vai seguir você. Você deveria se esforçar para amadurecer. Esse deveria ser o meu e o seu foco. Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer em Cristo Jesus. Eu preciso me tornar um cristão autêntico. Eu preciso me tornar um cristão mais parecido com Cristo possível. Porque isso vai me dar a maturidade necessária para usufruir daquilo que já me pertence. Quem está entendendo diz amém. Diga comigo, eu sou herdeiro. Essa herança nos garante uma vida abundante. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala assim, ó, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância, ou vida plenamente. Isso fala de prosperidade, de saúde. Isso fala de relacionamentos saudáveis. Isso engloba todas as áreas da vida. Pastor, por que eu não estou vivendo isso? Pastor, por que tem 10 anos que eu estou dentro da igreja e parece que em vez de melhorar está ficando pior? Maturidade. Se você olhar e for bem sincero, você vai olhar que você parou em algum momento na sua caminhada com Cristo. Se você for bem sincero contigo mesmo, você vai falar assim, olha, tem pelo menos, dos 10 anos tem pelo menos uns 8 que eu parei na fé. Não, pastor, eu continuo vindo na igreja. Não é sobre vir na igreja, irmão. É sobre ser a igreja lá fora. Não é sobre a gente se reunir no domingo, isso é muito importante. Isso é um princípio, congregarmos. Mas é sobre quem nós somos, quem nós estamos nos tornando. Ou seja, a prática desse evangelho, ela precisa me mudar. E eu posso vir a Jesus do jeito que eu estou, não tem problema. E Ele me recebe do jeito que eu estou. Mas Ele não vai me deixar do jeito que eu estou. Vai haver um processo de transformação. Vai haver um processo de transformação. Vai haver um processo de transformação. E cada dia mais parecido com Cristo. E cada dia mais perto de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Então, já deu para entender por que maturidade é tão importante? Já deu para entender por que nós precisamos de maturidade? Irmão, e se você for ver, é um assunto escasso. Você não vê mensagens atuais falando disso. Você vê mensagens falando que a bênção vai vir, que a porta vai abrir, que Deus vai mandar um anjo, e parará, e um monte de coisa acontecendo. Mas você não vê uma mensagem falando assim, olha, você precisa assumir a responsabilidade do cristianismo que você creu. Você precisa se posicionar mediante a fé que você declarou ter em Jesus. Sabe por quê, irmão, que isso não está em pauta? Porque as pessoas não querem ouvir. E infelizmente tem um monte de gente que só está interessado em pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles não estão interessados no processo de amadurecimento das pessoas. Pelo contrário, a pessoa tem 10 anos caindo sempre no mesmo pecado. Não julguei. Você não pode julgar o irmão. Ele é novo na fé? Não. Já tem um tempo já, irmão. Como é que está caindo no mesmo pecado? O que está acontecendo? Quem está me entendendo diz amém. Porque a gente teve criança recente. Criança fazer caquinha na fralda enquanto é pequena é normal, sim ou não? Quando está na fralda. Agora uma criança de 7, 8, 10 anos fazer caquinha na fralda é normal? Tem alguma coisa errada, sim ou não? Vamos trazer isso para o evangelho. Irmão, um novo convertido cair em coisas banais, você ainda compreende, a pessoa está chegando agora, está se convertendo agora, mas depois de 10 anos de crente, caindo no mesmo pecado, você parou de crescer, você retrocedeu na fé. Infelizmente poucas pessoas vão ter coragem de falar isso para você. Você deveria ouvir mais isso, porque isso vai te levar a uma vida de maturidade. Isso vai te levar a uma vida onde a ficha vai cair, você vai entender, eu preciso crescer em fé. Quero falar aqui 3 pontos com você rapidinho. Bem rapidinho mesmo. Em nome de Jesus vai ser bem rapidinho. Primeiro, maturidade não é sobre o que você faz, mas é sobre quem você está se tornando no caminho. Maturidade não é, não pastor, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não é sobre o que nós estamos fazendo. Porque fazer o que nós estamos fazendo, qualquer pessoa pode fazer, sim ou não? É sobre quem nós estamos nos tornando.
Porque à medida que caminhamos com Cristo, nós vamos cada vez mais ficando parecido com Ele. É sobre quem nós estamos nos tornando. Crianças até conseguem de vez em quando fazer o que um adulto maduro faz constantemente. A criança faz de vez em quando, o adulto maduro faz constantemente. Irmão, entenda, não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem nós estamos nos tornando. Hebreus 11:1 vai dizer assim, portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ele está dizendo assim, deixamos os fundamentos, aquilo que é fundamento, deixa, já passou, já foi a hora disso, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras que conduzem à morte da fé em Deus. Que ele está dizendo assim, olha, vocês precisam progredir, vocês precisam avançar, crescer em Cristo Jesus. Quem está conseguindo me entender diz amém. O que nos torna maduro é eu avançar nos ensinos de Cristo. Tem gente que parou de conhecer Jesus no dia que encontrou Jesus. Tudo que ele conhece Jesus foi da experiência que ele teve, que ele sentiu um negócio, e aí ele arrepiou, e glória a Deus, amém, agora eu quero Jesus. Daquele dia em diante ele parou de conhecer Jesus, nunca mais. O que ele conhece de Jesus foi o que ele experimentou no dia da sua conversão. Não houve avanço, não houve crescimento. E quando isso acontece, os processos estão sendo abortados, porque o Espírito Santo nos conduz a processos diariamente, para nós crescermos e amadurecermos. Mas sabe o que nós fazemos? Abortamos, corremos, fugimos, trocamos de igreja. Nossa, tá tão duro aqui, vou lá para... não vou falar. Vou lá, não sei para onde. Vou lá. Sei lá, tem tanto lugar aí. Por quê? Porque às vezes aperta num lugar, aí vai para o outro, aí chega lá, aperta, não vou para o outro. E a pessoa fica sempre trocando. Por quê? Porque não está comprometida com o nível de crescimento que ela precisa ter. Olha para o irmão que está ao teu lado aí e fala para ele assim, irmão, me ajuda, vaso. Se comprometa com o nível de maturidade que Deus espera de você. O que me torna maduro é eu avançar nos ensinos de Cristo. É isso que vai me tornar maduro. Tem crente que acha que ser profundo em Deus é para pastor, é para mestre, é para evangelista, é para o irmão que faz abertura no culto. Não, irmão, ser profundo em Deus é um convite que Ele faz a todos nós, porque só haverá maturidade se houver profundidade. O nível da nossa profundidade determinará o nível da nossa maturidade. Nós não podemos, irmão, nós temos que sair desse eterno berçário gospel. Nós precisamos chamar a responsabilidade e falar assim, peraí, rapaz, já tem 5 anos, já tem 10 anos, peraí, os novos convertidos nós dá uma colher de chá para vocês ainda, mas os mais velhos tem que falar assim, peraí, eu preciso me posicionar. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Avance para a maturidade, meu irmão. Busque a maturidade como você buscaria um cartão ilimitado. Imagina que você ganha um cartão ilimitado, uma herança que está num cartão que você pode passar em infinity. Você pode gastar o que você quiser. Onde você iria para buscar esse cartão? Pastor, eu ia até no... eu gastava tudo que eu tenho, pegava emprestado para eu achar esse cartão. A maturidade é esse cartão que te dá acesso a todas as bênçãos que Deus prometeu a você. Quem você está se tornando em Cristo? Sua caminhada cristã está evoluindo ou regredindo? Analisa aí, de verdade. Pessoal que tem mais de 4, 5, 10 anos de crente aí. Será que você já não foi mais crente do que você é hoje? Houve silêncio no céu. Será que você já não fez mais para Deus do que você está fazendo hoje? Ai, pastor, é que eu me frustrei com a igreja. Ah, é? E você vai morrer por causa disso? Você vai se lascar todinho por causa disso? Ou você vai como uma pessoa madura falar, eu preciso resolver isso na minha vida para que eu volte a crescer e avançar em Cristo Jesus? Até quando você vai deixar que algo externo continue interferindo no seu nível de crescimento com Deus? Se você em algum momento da caminhada cristã já fez mais, já serviu mais, já se envolveu mais e parou, você retrocedeu na fé.
você precisa urgentemente olhar para dentro de você e pedir: Espírito Santo, me ajude a voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Me ajude a voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Segunda coisa: servos têm salário, herdeiros têm herança. Por que eu preciso de maturidade? Porque servos só têm salário e herdeiro, herança. O que você prefere, irmão? Salário ou herança? Servos, pastor, por que eu preciso amadurecer? Por que eu não posso ficar como uma criança eterna no berçário gospel infantil? Aqui na Graça Viva tem até a igreja da criança. Deixa eu ficar criança para sempre. Por que eu não posso? Porque servos têm salário, herdeiro tem herança. Quando a Bíblia fala das bênçãos, quando a Bíblia fala das promessas, isso é para herdeiros, não para crianças. Então nós precisamos voltar a crescer. O texto diz que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Ou seja, enquanto o herdeiro é criança, ele é igualzinho um trabalhador, não tem diferença nenhuma. Depois que ele amadurece, sim, ele pode ter acesso. Mas enquanto ele é criança, ele é igual um trabalhador. Trabalhador tem salário, herdeiros têm herança. O servo trabalha somente pelo salário. Dá o horário, ele vai embora. Não faz nada além do seu dever. Isso não é sobre trabalho, isso é sobre reino de Deus. Não faz nada além do seu dever, pois afinal de contas, ele é pago somente para fazer aquilo. Servo tem um limite para servir. Não, pastor, até aqui, porque até aqui eu posso ir. Não, pastor, olha, até aqui foi meu limite, eu não consigo mais, porque não sei o que tem. Herdeiro, maduro, enquanto tem trabalho, irmão, ele está trabalhando. Sabe por quê? Porque no final do mês ele não tem salário. Ele sabe que ele é dono da herança. Tudo que o pai tem pertence a ele. Ou seja, ele entende que na verdade nem para o pai ele está trabalhando. Ele está trabalhando é para ele mesmo. Então ele sabe que quanto mais ele faz, quanto mais ele se empenha, quanto mais ele se dedica, mais ele está fazendo é para si mesmo. Essa é a diferença. O herdeiro trabalha porque a herança é dele. O herdeiro não espera ser mandado, pois afinal de contas ele também é o dono. Então, se ele é o dono, você já viu a diferença, irmão? Tem gente que a gente conversa com empresário direto, o pessoal sempre fala assim, ó, rapaz, o funcionário dá a hora dele, irmão, acabou. Aí se o patrão pede para ficar uns 30, 40 minutos a mais, já fica cara feia, já fica cara emburrado. O dono não, irmão. Enquanto tem trabalho, ele está ali. Às vezes ele vai para casa, mas ele continua o trabalho de casa. O trabalhador, ele encerra o expediente 5 horas. O dono vai encerrar o expediente 10, 11 horas da noite. O trabalhador vai pegar no outro dia 8 horas da manhã. O dono 5 horas da manhã já acorda, já pula e já começa a trabalhar. Por quê? Porque é dele. Então, irmão, será que nós não estamos com a mentalidade de quem é servo, querendo receber herança? Será que nós não estamos com a mentalidade de quem simplesmente é servo, mas está de olho na herança? Irmão, a herança é para herdeiro. E para os servos, pastor, salário. É por isso que nós precisamos avançar em maturidade. Nosso Deus é um Deus que nos recompensa por aquilo e por tudo aquilo que fazemos. Às vezes queremos receber como herdeiros, mas estamos trabalhando como servos. Queremos receber como herdeiro, queremos as bênçãos como se fôssemos herdeiros, mas de tão infantil e de tão meninos na fé, somos só servos. E para servo é salário, não é herança. Às vezes, irmãos, é por isso que eu falo que às vezes a contaminação do verdadeiro evangelho, infelizmente, está extremamente contaminada. Chega assim a ponto de, é difícil você encontrar, você encontrar às vezes na internet uma mensagem que seja cristocêntrica, uma mensagem que de fato estabeleça os fundamentos do evangelho correto. É extremamente difícil, extremamente. Porque sempre tem um desvio, sempre tem uma condição, sempre a coisa leva para um lado, aonde você pode ficar, você pode fazer, não tem problema, que Deus te... Sempre é desse jeito. Será que a gente não tinha que pensar, será que isso realmente é de Deus? Será que é de Deus? Não, pastor, mas tem muita gente ouvindo e sendo abençoado. E quem falou que isso garante que é de Deus, irmãos? Você acha que o diabo, com toda a sua artimanha, não entraria? Não é para distorcer. O diabo não quer que você acredite no satanismo,
porque é totalmente o oposto do evangelho, sim ou não? Ele só quer contaminar a verdadeira mensagem. E para contaminar a verdadeira mensagem, irmão, ele não precisa deixar a água cristalina, ele não precisa deixar a água marrom. Você teria coragem, alguém pega um copo d'água e dá para você, vai lá e pega 2 gotas da privada da sua casa e coloca no copo, você tem coragem de beber? Não, mas não vai nem mudar a cor da água, irmão. Só se aquela privada da sua casa sair aquela água em azul, não tem? Tudo que bonitinho, aí vai dar uma azuladinha. Você não tem coragem de beber 2 gotas? E só uma gota? Uma gotinha só, vaso. E se não colocar a gota, só pegar e mergulhar o negócio e mergulhar aqui assim, só rapidinho? Não? Eu não tenho coragem nem, irmão, se o copo passar perto, vou sair fora, vou beber outra água. Você acha que a deturpação do evangelho que o diabo vai trazer, irmão, dos últimos dias, que a carta aos Timóteos avisou, seria uma deturpação completamente o oposto do evangelho? Claro que não. Você perceberia imediatamente. É só uma gotinha, irmão. É só 2, 3 gotinhas. É só ele fazer você acreditar no fundamento errado. Aí você olha, não, mas parece, não, mas faz sentido. Quem faz sentido é soldado, irmão, lá no quartel, só ele. Essa foi boa, essa eu aprendi esse dia. As coisas de Deus não precisam fazer sentido, irmão, porque como que faz sentido as coisas que nós acreditamos pela fé? Olha para o vaso aí e fala assim, não vai fazer sentido. Fala, é aí que entra a fé, porque não faz sentido. O que faz sentido? É a mensagem maciazinha, gostosa que está rolando ali. Nossa, pastor, mas aquela mensagem me atrai. Nossa, mas me acalma, pastor, vocês têm que ver. Estou possuído em casa com os meninos, quando eu ponho aquela mensagem, nossa, vai entrando, eu vou relaxando. Fico zen, faltou só fumar um trem para daí acabar com tudo, né? Mas tem evangelho que eles estão pregando aí que está tudo certo, porque afinal de contas é natural. Se você toma um suco que é natural, porque está entendendo aonde leva? A poluição, irmão, ela é sutil. Entenda, o verdadeiro evangelho ainda vai ter uma cruz para eu e você carregar. O evangelho que não te apresenta uma cruz para você carregar, vaza fora dele. Não é evangelho, não é a verdade, não é. Escuta esse seu pastor aqui, pelo amor de Deus. Ai, pastor, você não tem medo do povo sair da igreja? Uai, tenho, mas vou fazer o quê? Eu fiz um compromisso com Deus de pregar a verdade, uai. De vez em quando a gente vê com os irmãos sumidos e fala, meu Deus do céu, acho que já foi aquele lá. Eu vou fazer o quê, irmão? Eu não vou negociar o fato de você ficar e eu ter que adular você com aquilo que não é a verdade. Não vou. Porque eu vou ter que prestar conta um dia diante de Deus. E eu quero chegar lá tranquilo. Deus, aqui, Deus, era o que estava lá. Não tinha manipulação, não tinha gotinha de nada. Era a tua palavra santa sendo pregada sem nenhum tipo de distorção. E nós fazíamos isso contra todas as possibilidades, porque tinha uma avalanche de gente com megas igrejas, com megas cantores, com mega tudo, com telões e tudo mais, pregando um negocinho docinho. E nós perseveramos em pregar a palavra verdadeira do Senhor. Nós perseveramos em ensinar o teu povo que a maturidade era o único caminho para acessar aquilo que o Senhor tem. Com relação a isso, irmão, eu quero chegar diante de Deus e que Deus me preserve, para que eu chegue diante de Deus tranquilo quanto a isso. Não te enganei. Não te deturpei, não defraudei você em nada, te ensinei a verdade, somente a verdade. Quem está me entendendo diz amém? Às vezes queremos receber como herdeiros, mas estamos trabalhando como servo, aí não bate a conta, irmão. Para receber como herdeiro eu preciso de fato ser herdeiro, meu nível de comprometimento é outro, meu nível de entrega é outro. Eu não vou embora às 5 horas quando a empresa fecha. Eu fico aqui até o serviço acabar. Quem está me entendendo diz amém? É outro nível de comprometimento. Aí é herdeiro. Agora, servo não, deu a hora, patrão, um abraço, amanhã eu estou aí, se tudo der certo, você não perdeu o ônibus, eu chego no horário. Ou seja, compromisso zero. Dentro do reino, irmão,
Como eu disse, isso não é sobre trabalho, isso é sobre evangelho, sobre reino. Dentro do reino você está agindo como servo ou como herdeiro. Não, me ajuda aí a pregar, olha por mão aí, porque só eu fico sendo constrangido aqui com os olhares que querem me... Ajuda aí também, deixa ele olhar para você desse jeito. Pergunta para ele assim, ó, dentro do reino, vaso, você está agindo como herdeiro ou como servo? Você está fazendo só a sua parte? Não, pastor, mas é que eu fiz a minha parte. Quem falou que você tinha uma parte, irmão? A parte do herdeiro é o todo. Eu tenho que fazer até acabar o todo. Não é eu vou fazer a minha parte. Eu tenho que estar comprometido com o todo. Porque se eu sou herdeiro, meu nível de comprometimento é diferente do nível de comprometimento do servo. Quem está me entendendo diz amém. Terceiro e último, e para mim o pior de todos. Envelhecer é natural, amadurecer é opcional. Envelhecer é só deixar o tempo passar, irmão. A barba já vai ficando branca. Esse dia eu olhei e falei, meu Deus, já está uns pelinhos brancos aqui, olha no cabelo, já tem uns fios branco para cá, outro para lá, aí você arranca ele, aí depois você vai olhar, já nasceu 4 no lugar, você fala, sai, sangue de Jesus, não vou arrancar mais. Envelhecer é natural, amadurecer, opcional. Porque amadurecer envolve comprometimento. Envelhecer é só se deixar o tempo passar, irmão. Daqui 20 anos você vai estar mais velho. Não necessariamente mais maduro. Para estar mais maduro, você tem que estar comprometido com o evangelho que você está vivendo. Quem está me entendendo diz amém. Maturidade não tem a ver com idade. Tem crente que está envelhecendo, mas não está amadurecendo. Preso nos mesmos pecados de 10 anos atrás. Vivendo a mesma vida de 15 anos atrás. Com os mesmos vícios de 20, 30 anos atrás. Há 10 anos atrás era viciado em pornografia. Não, pastor, mas Deus me entende. 10 anos, irmão. Não, pastor, mas é que é difícil quebrar. 10 anos. Adulterando há 10 anos. Não, pastor, mas Deus conhece o meu coração e a sinceridade. Conhece? Você não tem vergonha disso? Deus conhece o seu coração e você não tem vergonha que Ele conhece o teu coração desse tanto. Porque a caminhada com Cristo, ela precisa me amadurecer. A caminhada com Cristo precisa elevar o meu nível. E não é elevar meu nível de religiosidade. Tem gente que confunde, isso aqui eu vou falar domingo que vem. Tem gente que acha que religiosidade é maturidade. Nunca foi, irmão. Do jeito que veste, não, porque colocou um terno, colocou a camisa por dentro e uma gravata, rodou no manto, é maduro. Quem falou, irmão? Quem disse? Não, pastor, mas é que fulano tem a tatuagem, tem não sei o quê. E daí? Às vezes a pessoa que tem tatuagem, irmão, está vivendo mais no centro do evangelho do que você. E tem gente que tem tatuagem e também está vivendo desviado. Tem para todo lado. Mas isso não é padrão para você julgar. Porque isso era o que os religiosos faziam. Olhava o exterior. Aquele irmão não está jejuando, hein? Está meio fortinho. Quem falou, irmão? Você conhece? Você estava lá na hora do almoço na casa dele? Olha lá aquela tatuagem, pastor. Meu Deus do céu. O irmão tem um leão no braço. Pode ter o leão, pode ter o cordeiro, pode ter o coelho, pode ter o... Quase que eu falei um nome do animal que não pode falar. Pode ter o que for, irmão. O importante é se as suas ações condiz com a verdade do evangelho. Ponto final. Você pode não ter tatuagem nenhuma, ser todo paquitinho, bonitinho, e sua vida está toda torta, e julgando o outro que tem a tatuagem, e o cara é mais crente que você, imagina? Já pensou lá no juízo final, a peia que você vai levar? Ai, pastor, está amarrado. Tá não, está solto e pulando, irmão. Soltinho e pulando. Se você bobear, te pega ainda. Porque alguém tem que falar a verdade para você, irmão. Que esse pastor da internet não vai falar, porque eles querem seu dinheiro. Eles querem a sua audiência, eles não vão te falar a verdade. Eu preciso te falar. A religiosidade não é fundamento para a maturidade. Pelo contrário, irmão. A religiosidade te cega
Porque ela te faz achar que você é melhor que o outro. Só que você não conhece o outro. Porque a Bíblia diz que nós julgamos pelo exterior. Deus julga pelo coração. E às vezes você está julgando alguém que para Deus foi aprovado. E você está sendo reprovado pelo seu julgamento. Maturidade não tem a ver com idade. E nem com religiosidade. Nem com pseudo-aparência. Tem a ver com um posicionamento voltado para o reino de Deus. Quem está entendendo diz amém. Envelhecer é natural, mas amadurecer é opcional. Vamos falar isso? Diga comigo. Envelhecer é natural. Amadurecer é opcional. Filipenses 3,13, Paulo vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. De que forma que eu devo ver as coisas? Quando eu tenho maturidade, esqueço das coisas que ficou para trás. Por quê? Porque eu não posso mudar o passado. Ah, pastor, mas eu errei. Deixa para trás, segue daqui para frente, irmão, porque daqui para frente você consegue fazer coisas diferentes, daqui para frente você consegue viver de um posicionamento de quem é maduro. Você não vai conseguir mudar o passado, mas você pode viver tão no centro da vontade de Deus, nesse tempo, que aquilo que você fez lá no passado, irmão, lá no dia do julgamento, seja só um cisco, perto da vida extraordinária que você viveu pela palavra de Deus. Quem está me entendendo diz aleluia. E Paulo continua, e é o último versículo, e esse último versículo para mim bate muito forte. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que significa, pastor? Que precisa haver uma coerência naquilo que eu já alcancei e naquilo que eu vivo. Lembra que eu falei um pouco mais cedo aqui, que tem pessoas que pararam de crescer? Conheceram sobre Cristo, depois elas retrocederam. Vamos fazer uma análise? Pessoal, eu faço aqui em mim, você faz aí em você. O tanto que você conhece, para o tanto que você pratica, é compatível? Bate a conta no final? O tanto que você conhece de Deus, o tanto que você sabe das coisas que, como precisa ser e da maneira como precisa ser, é compatível pelas suas atitudes? Porque é isso que Paulo está dizendo no final, que nós que já somos maduros, deve haver uma coerência daquilo que a gente já sabe, para aquilo que a gente vive. Qual é o tanto que você já sabe, irmão? Você sabe que tem que falar de Jesus? Você fala? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir para a igreja? Qual foi a última vez que você falou que Jesus ama alguém? Você não sabe o que tem que fazer? Você não sabe que essa missão Deus deixou sobre mim, sobre você? E a gente começa a viver como se a gente está indo para um parquinho gospel. Tem as diversões, tem os entretenimentos. Aí depois eu volto do parquinho, vou para o trabalho durante a semana. Final de semana, parquinho gospel de novo. Será que estamos vivendo de acordo com aquilo que conhecemos, que sabemos? Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Tem gente, presta atenção nisso. Tem gente que no início da caminhada cristã, ele era mais crente do que é hoje. Faz essa autoanálise aí. Será que você já foi um pouquinho só mais crente do que você já é hoje? Se em algum momento da sua caminhada, da sua trajetória, você já foi um pouquinho mais crente do que você é hoje, você regrediu na fé. Tem gente que fazia antigamente mais do que ele faz hoje. Se lá atrás você fazia um pouco mais do que você faz hoje, ou muito mais do que você faz hoje, você regrediu na fé. Se você se importava mais com os perdidos lá atrás, e hoje tanto fez, tanto faz, você regrediu na fé. Ou seja, você não está vivendo de forma compatível com aquilo que você conhece. Qual é a conclusão que nós chegamos? Você está vivendo de acordo com o que você recebeu? Maturidade cristã é sobre isso. Você está vivendo de acordo com aquilo que você recebeu? Porque em Mateus 7:21 a Bíblia vai dizer
que muitos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, nós expulsamos demônio, nós fizemos um monte de coisa, nós operamos milagres e maravilhas no seu nome. E ele vai dizer assim: ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. Tem pessoas que continuam fazendo no automático, mas a essência delas já foi faz tempo. Maturidade fala, irmão, de você manter a chama acesa. Maturidade fala de você manter a sua devoção por Deus acesa. Ah, pastor, problema, dificuldade. Todo mundo vive, todo mundo passa. Todo mundo. A diferença é que uns não deixam essa chama apagar. Ah, para uns é mais fácil. Não é, irmão. É difícil como é para cada um que está aqui dentro. Tem dia, irmão, que você vai esgoelando, você vai chorando, você vai quebrantado, quebrado. Você vai não querendo ir para aquele lugar de rendição. Mas você pensa: eu preciso manter a minha chama acesa. Eu preciso manter a minha chama acesa. Porque isso é maturidade. E é isso que vai me dar acesso à herança. É isso que vai me dar acesso àquilo que me pertence. Não é palavras doces, não é palavras de efeito, não é fundo de teclado tocando lá no seu coraçãozinho que vai dar um tchum em você e pronto, despertou. Não, irmão. São palavras verdadeiras que às vezes ferem o nosso coração, mas nos coloca de volta no trilho que o Senhor tem para nós. Feche os seus olhos. Feche seus olhos no seu lugar. Aleluia. Não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Com seus olhos fechados. E às vezes nós temos uma desculpa pronta para Deus, que a gente fala assim: não, Deus, deixa só eu organizar essa área da minha vida, que daí eu vou voltar a ser como eu era. Deixa eu só organizar minha área profissional, deixa eu só organizar meu casamento, deixa eu só organizar minha empresa, deixa eu só organizar isso e aquilo. E isso é uma desculpa, porque nós não organizamos nada do natural para o espiritual. Nós organizamos o espiritual, e a consequência disso é que o natural se organiza. Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Quando nós alinhamos lá, tudo se organiza aqui, tudo se encaixa, tudo se ordena aqui embaixo. O Espírito Santo está chamando alguns, está dizendo: volta outra vez, volta a queimar 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 outra vez, volte a manter o fogo aceso outra vez, volte a colocar lenha no altar outra vez. Volte, volte, volte. Maturidade é uma escolha. Maturidade é uma escolha que nós fazemos. Escolha ser um cristão maduro. Escolha ser um cristão comprometido. Escolha ser um cristão de verdade.
Escolha. Escolha. Espírito Santo de Deus, nós levantamos a nossa voz essa noite e nós clamamos ao Senhor nesse lugar. Ah, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia do nosso coração. Tenha misericórdia, Pai, porque nós somos bons em desculpas. Tenha misericórdia, Pai, porque nós já temos as nossas desculpas preparadas. Mas o Teu fogo vem sobre nós hoje e destrói todo e qualquer tipo de desculpa que a gente tenha. Que nenhuma desculpa permaneça de pé diante do Senhor. Que nós possamos nos render, que nós possamos nos entregar, nos render completamente ao Senhor. Completamente ao Senhor. Levanta nesse lugar, Pai, um povo diferente. Levanta nesse lugar, Pai, um povo diferente. Levanta nesse lugar, Pai, homens e mulheres maduras do Senhor. Homens e mulheres posicionados na Tua verdade, que vão fazer a diferença, não apenas aqui dentro, mas principalmente lá fora. Homens e mulheres que vão fazer a diferença por onde quer que passarem. Esse é o desejo do nosso coração. Nós Te louvamos pela Tua palavra. Nós Te louvamos pela Tua palavra. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor continue falando conosco. Pai, que o Senhor use essa série para falar poderosamente conosco. Que o Senhor use, Pai, cada palavra para falar profundamente em nosso coração. Que o Senhor use, Pai, cada palavra, cada momento para poder trazer confronto sobre a nossa vida. E que nós possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Que possamos ouvir a voz do Senhor. E que o nosso coração não seja endurecido. Que o nosso coração não seja endurecido pelas vaidades humanas. Mas que nós possamos nos entregar e nos render. A Tua palavra. A Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração. Repete assim comigo: Senhor Jesus, me leva a um caminho de maturidade. Me leva a um caminho de crescimento. Que eu nunca mais aborte os processos que vão me tornar maduro no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Se você crê, aplauda Jesus bem forte. Que Deus te abençoe, vá em paz. E até domingo que vem, em nome de Jesus.